Boa noite, gente. Meu nome é Felipe Barreto, eu vou ajudar vocês na aula de informática para o concurso público. É uma matéria interessante para a gente, porque muitas pessoas às vezes acham, caramba, eu sei bastante informática, e pega uma matéria, pega uma prova específica de informática e vê que não é bem assim que funciona. Então eu vou tentar ajudar vocês naqueles conhecimentos que nós temos no dia a dia e transformar isso um pouco na teoria, para a gente conseguir ir bem na prova de informática. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma área que é um pouco específica da informática e tem caído muito no concurso público, que é justamente a parte de hardware e software, né? Hardware e software diz respeito aos equipamentos do computador e software a respeito dos programas. Em específico agora, para quem está fazendo a prova aí da fundação, lembrar que a fundação adora colocar uma questão de hardware e software. Se vocês estiverem estudando as questões antigas da fundação, vocês vão ver que sempre na primeira ou na segunda pergunta, quase que com certeza, é sobre hardware e software. Então vamos ajudar vocês nessa parte. Espero que nós consigamos melhorar esse conhecimento nosso de informática. Vamos lá, vamos começar. Gente, duas palavrinhas básicas aí, quando a gente trata de informática, é justamente a palavra hardware e a palavra software. A palavra hardware, você já deve ter visto alguma apostila de informática, fala que é a parte física do computador. Realmente, hardware é a parte física. Mas, Felipe, tudo bem. Parte física, você pode me ajudar isso aí na hora da prova? O que eu posso associar? Parte física, galera, é a peça. Quando ele falar hardware, imagina uma peça. Você pode pegar uma peça na mão? Posso, beleza. Esse equipamento é um hardware. E, por outro lado, se aparecer a palavra software, você já vai ter certeza o quê? Que software diz respeito a programa. Então vamos lá, fazer um teste aqui rápido. Se caísse na prova perguntando se placa-mãe é um hardware ou um software. É uma placa, é um equipamento. Claro que ele seria um hardware. Por outro lado, se perguntasse se o Word, por exemplo, o Word 2010 é um hardware ou um software. Claro que ele é um software. E aí, gente, tem uma palavrinha boa para a gente guardar na hora da prova, que geralmente em prova, o examinador pergunta uma coisa com uma palavra um pouquinho diferente. Então, o que a gente precisa guardar? Se ele perguntar na prova sobre hardware, você já sabe que é a parte dos componentes do computador. Mas ele pode perguntar isso com uma outra palavra. Qual palavra? Parte física. Então, se na prova cair parte física, você já vai associar o quê? A placa, a equipamento. Por outro lado, se cair na prova também uma palavrinha, parte lógica, lógica você vai associar a programa. Então, software pode aparecer na prova como parte lógica e hardware pode aparecer na prova como parte física. Muito bem, galera. Um conhecimento agora que é importante para a gente evitar problema na hora da prova. Todo mundo, quando eu pergunto isso, a maioria, infelizmente, erra. O seu computador já deve ter dado problema alguma vez na vida, com certeza. O que a gente faz? Pega o telefone e liga para o técnico. O técnico fala o quê? Quase sempre. Traz o CPU aqui para eu consertar. Isso, galera, é o primeiro erro que a gente tem que evitar. Aquela caixa do computador não chama CPU. Para a gente, na prova, aquela caixa tem outro nome. Aquela caixa tem o nome de gabinete. Dentro do gabinete, nós temos vários equipamentos. Tranquilo até aí? CPU é uma coisa que eu vou explicar no próximo bloco, que é processador. Muito bem, vocês concordam comigo que dentro do gabinete eu tenho alguns equipamentos? E tem alguns equipamentos que ficam fora do gabinete? Vamos lá. Placa-mãe, processador, memória RAM, todos esses equipamentos ficam dentro do gabinete. E aí a gente vai guardar uma coisa. Qualquer peça, qualquer equipamento que fique dentro do gabinete, ele vai ser chamado de hardware. Tranquilo até aí? Muito bem. Vocês lembram algum exemplo de alguma coisa que fica fora, que fique fora desse gabinete? Vários exemplos. Monitor, teclado, mouse. Tem diversos equipamentos que ficam fora desse gabinete. E aí a gente vai ter um nomezinho interessante na hora da prova. Tudo que estiver fora do gabinete, para a gente na prova vai chamar periférico. Tranquilo? Hardware, as peças do computador, software, os programas, periférico. Tudo aquilo que estiver no entorno, periferia do centro do computador. E para a gente, o que é esse centro do computador? É o gabinete. Tranquilo até aí? Muito bem, vamos raciocinar agora o seguinte. Cada periférico desse tem uma função. O teclado, o mouse tem uma função específica.
mas eu posso classificar esse periférico como grandes grupos. O primeiro grupo seria o periférico de entrada. O que seria esse periférico de entrada? É um equipamento no computador que eu mando algum comando, eu faço alguma coisa e ele entra com informação no computador. Vamos lá, primeiro exemplo. Você, quando foi assistir essa aula, por exemplo, você não digitou lá www curso Tríade Online, você não teve que digitar no teclado? As informações que você digitou no teclado não passaram para o computador? Muito bem, o que é isso? Com certeza se trata de um periférico de entrada. O mouse, você não movimenta o mouse e ele movimenta o cursor na tela. Por quê? Ele é um periférico de entrada. Tranquilo até aí? Muito bem, vamos pensar agora no periférico de saída. Um periférico que pega as informações do computador e passe de alguma outra forma para uma área externa desse computador. Vamos dar um exemplo melhor disso. O que eu estou querendo dizer? A impressora, por exemplo, ela não pega as informações do computador e imprime em uma folha. A impressora seria um periférico de saída? Com certeza. A gente poderia pensar em um outro exemplo de periférico de saída? Você está olhando para um. O monitor é um periférico de saída, você não concorda comigo? As informações do computador estão aparecendo nessa tela. Por quê? Periférico de saída. Tranquilo, galera? Periférico de entrada entra com informação no computador. Periférico de saída retira a informação que está no computador e coloca no mundo externo. Mas eu tenho um tipo de periférico que ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E cuidado, galera, com as palavras na hora da prova. Ele pode, não significa que ele precise fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O primeiro exemplo que a gente tem, o clássico, são aquelas impressoras multifuncionais. Ela tem a função impressora. Opa, impressora não periférico de saída? Beleza. Mas ela tem também uma parte em cima que eu coloco a folha e ele digitaliza a folha, que é o famoso scanner. Ele não está pegando a informação da folha e passando para o computador. Ele é um periférico de entrada. Ou seja, essa impressora multifuncional ela tem a função tanto de entrada quanto de saída. Então, nós classificamos essa impressora, esse periférico, como periférico misto, que ele é de entrada e de saída ao mesmo tempo. Tranquilo? Vamos lá. Pegadinhas, galera. A Fundação gosta de colocar nome estranho para coisas que são simples para a gente na informática. Eu vou falar alguns nomes desses para vocês mais na frente, mas scanner pode aparecer na prova com um nome que não é muito utilizado. Qual seria esse nome? Mesa digitalizadora. Se aparecer mesa digitalizadora, ele está falando do quê? Do scanner. Aquele equipamento que vai pegar as informações de uma folha e passar para o computador. Tranquilo até aí? Muito bem. Segunda pegadinha. Todo mundo hoje tem celular, aqueles celulares bonitos que você aperta na própria tela. Você já prestou atenção também quando você vai no banco, no caixa eletrônico, você vai tirar dinheiro, você está vendo aquela imagem na tela e ao mesmo tempo você não pode digitar na própria tela? Isso é uma coisa importante para a gente, que são os monitores touch screen. É um monitor, opa, Felipe, se ele é monitor, ele é periférico de saída. Beleza. Mas ao mesmo tempo, eu não posso apertar na própria tela e essa informação entra no computador? Entra. Por que entra? Porque esse monitor, ao mesmo tempo, ele é um periférico de saída e um periférico de entrada. Então fica essa dica, monitor touchscreen pode cair em prova e já caiu em algumas questões da Fundação. Então vamos tomar cuidado com isso aí. Gente, com relação a uma questão possível sobre periférico, vamos dar uma olhada na questão. Está dizendo aí, como periféricos, entende-se os dispositivos eletrônicos que se ligam ao computador. E aí eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. Olha só, muita coisa que a gente escuta na televisão não necessariamente é verdade, e principalmente em prova de concurso. Na televisão fala muita coisa errada, hacker e cracker são termos diferentes, então não vamos cair nessa pegadinha não. Olha o que o camarada escreveu aqui. Como periféricos, entende-se os dispositivos eletrônicos que se ligam ao computador. Perfeito. Se ligam como? Eles são externos ao computador. Só que ele coloca aqui depois, entre parênteses, CPU. Poxa, não está falando justamente o contrário do que eu disse? Eu coloquei essa questão justamente por isso. Essa questão foi anulada no concurso. Por que ela foi anulada? CPU não corresponde ao gabinete do computador. CPU é processador.
Mas essa questão, mesmo sendo anulada, ela vale a pena para a gente continuar com relação a periférico. Vamos lá. E diz assim, e permitem receber ou enviar dados e informações. Eu tenho dispositivos externos ao computador que permitem receber ou enviar dados e informações. Aí ele pergunta, indica a alternativa abaixo que apresenta corretamente somente periférico de entrada e saída de informações. E aí é interessante, porque ele quer saber de qual grupo, aquele grupo de periférico que é de entrada e de saída, que eu falei para vocês que é um grupo de periférico misto. Vamos lá. Letra A, olha o que ele fala. Disco rígido. Galera, disco rígido, já ouviram falar nisso aí? Talvez não tenha escutado falar com o nome disco rígido, mas provavelmente você já escutou o nome HD. HD é a mesma coisa, mas raciocina comigo. O HD que você compra para o computador, ele é interno, dentro do gabinete. Se ele é interno, se ele é dentro do gabinete, ele não é considerado periférico. Essa questão, então, está completamente errada. Mas aí você pode estar pensando, Felipe, peraí, tem um detalhe. Eu tenho aqui em casa um HD externo. O que é um HD externo? É um HD, é um disco rígido, que eu ligo ao computador externo, através da porta USB. Mas presta atenção no nome. HD externo. HD externo é um periférico. Mas na prova, se aparecer disco rígido, HD, HDD, que é a mesma coisa, eu tenho que pressupor que ele é interno. Tá? Então essa letra A, galera, estaria anulada. Vamos ver por quê. Disco rígido a gente já viu que não é. Monitor, ele é de entrada e saída? Se tiver escrito apenas monitor, galera, ele é um periférico somente de saída. Para ser entrada e saída, teria que estar escrito o quê? Monitor touch screen. Continuando. Drive de disquete, galera. Isso é interessante. A maioria dos computadores hoje não tem mais drive de disquete. Lembra daquele drive de disquete 3,5? Um disquete pequenininho, um disco flexível, que tinha capacidade de 1,44 megabytes? Muito bem. Ele é um periférico, e aí vale uma coisa interessante. É um periférico. CD, DVD, antigo disquete, até o Blu-ray, galera, agora, né, que é o disco, é a evolução do DVD. Todos esses dispositivos são considerados periféricos. Felipe, de entrada ou de saída? Os dois. Se eu tiver um gravador de CD, por exemplo, eu posso recuperar as informações de um CD e eu posso também gravar num CD. Concordam comigo que quando eu recupero uma informação do CD, ele é de entrada, e quando eu gravo uma informação no disco, ele é de saída? Pois bem, se eu tiver um CD, DVD ou BD, que é Blu-ray, a mídia nova, e depois tiver escrito RW, R de gravar e W, R de ler, perdão, e W de gravar. Se tiver aparecendo essas duas letras, significa o quê? Que você tem um drive, que você tem uma gavetinha no computador, essa gavetinha tem o nome de drive, que permite tanto ler quanto guardar informação. Então, com certeza, nesse instante, você teria um periférico tanto de entrada quanto de saída. Vamos ver a letra B agora? Modem 3G. Modem 3G todo mundo tem no computador hoje em dia, né? Você tem de todas as operadoras, de qualquer lugar você coloca um chip de celular e o seu computador está conectado à internet. Essa é a grande sacada do modem 3G. Primeira coisa, modem 3G é externo? Na maioria, sim. A maioria das vezes o modem 3D é externo. É ligado ao computador através da porta USB. Mas, Felipe, modem 3G é periférico, concordo contigo. Mas ele é de entrada ou de saída? Aí eu pergunto a vocês, quando a gente está navegando na internet, a gente recebe informação ou acaba enviando informação? Receber todo o tempo, vocês concordam comigo? Vocês estão assistindo essa aula porque vocês estão recebendo através da internet as informações para poder reproduzir essa aula. Concordam comigo? Mas provavelmente quando você entrou no site, você não teve que colocar um nome de usuário e uma senha para poder ter acesso a essa aula? Muito bem, você enviou nesse momento uma senha, você enviou uma informação. Quando você vai acessar um e-mail, vai entrar no Facebook, você não coloca o nome de usuário e a senha, você não escreve várias coisas no Twitter, no Facebook. Quando você escreve alguma coisa, o seu computador está enviando informação para a internet. Então é claro, galera, modem 3G é um periférico tanto de entrada quanto de saída. Beleza, a primeira informação está certa. Vamos ver a segunda.
Drive de disquete, nós já vimos, está certo também. Ele é tanto de entrada quanto de saída. Mas aí no final estragou essa pergunta. Impressora. Impressora, galera, é um periférico exclusivamente de saída. Então essa letra B está errada. Vamos ver a letra C. Modem 3G. Modem 3G nós já vimos que realmente é de entrada e saída. Monitor. Se tiver escrito apenas monitor, galera, ele é um periférico exclusivamente de saída. Drive de disquete, entrada e saída. Essa letra C está errada. E na letra D, só teve um pequeno erro de digitação. Esse modem também é 3G, tá? Então, modem 3G nós já vimos que realmente é um periférico de entrada e saída, sem problema. Drive de disquete também é um periférico de entrada e saída. E agora? Gravador de CD e DVD. Aquela história que eu já expliquei para vocês. Eu leio a informação de um CD e DVD, entrada, e eu posso gravar, eu tenho um gravador, gravar uma informação no CD ou no DVD. Então, com certeza, nós marcamos a letra D como resposta certa. A letra E cai no erro da letra A. Fala disco rígido. Disco rígido é hardware, não é periférico. Monitor é de saída e gravador de CD e DVD, ele é de entrada, tanto de entrada quanto de saída. Perceberam como é que poderia aparecer uma questão em prova? Não é muito difícil, não é muito complicado. Vamos ver mais um exemplo aqui. Esse é interessante, ainda falando de periférico de entrada e saída. E ele fala uma coisa interessante aqui. Para que um computador possa se conectar a uma LAN, é necessário que ele possua LAN, galera, L-A-N. Vocês já viram essa sigla em algum lugar? Nós vamos ter aulas, blocos específicos sobre internet. Eu vou explicar isso para vocês mais tarde. Mas eu tenho certeza que vocês já foram, por algum motivo, a uma LAN house. O que é uma LAN house? House do inglês casa. LAN significa que no mesmo espaço físico eu tenho vários computadores interligados em rede. Rede local. Isso que significa LAN. E essa questão acaba tornando fácil. Vamos dar uma olhada lá. A número 4, ele fala o seguinte, para conectar uma LAN, qual é o equipamento necessário que eu tenho que ter no computador? Não resta dúvida que só pode ser placa de rede. A letra A para a gente agora não interessa, codificador não tem muita função para a gente. A letra B de bola, webcam, todo mundo sabe o que é, né? Aquela câmera que permite transmitir sua imagem para um outro computador através da rede, se for o caso. Impressora, periférico de saída, e placa de som transforma as informações do computador em sinal digital. Beleza? Vamos ver aqui se a gente tem mais uma outra questão interessante. Esse é legal. Vamos lá. Ele pergunta o seguinte, essa questão número 6. E a gente está falando tanto de hardware quanto de software ou periférico. Ele pergunta, o equipamento que permite efetuar a comunicação de dados por intermédio de uma linha telefônica. Tem algum equipamento, galera, na informática que através de linha de telefone permite conectar à internet? Poxa, durante muitos anos nós usamos a internet de escada. Lembra que tristeza que era aquele negócio? Ter que ficar esperando até meia-noite para entrar na internet de graça, se fosse o caso, ou esperar ter sinal, não dar sinal de ocupado. Não importa, o sistema hoje, mesmo sendo de banda larga, alguns provedores ainda utilizam a ideia do modem. Então, o modem permite a conexão aos computadores através da linha telefônica à internet. E olha lá, vamos olhar a questão número 6. Ele pergunta, qual o equipamento que permite a comunicação com a internet através de uma linha telefônica? Placa-mãe, nós vamos ver o que é daqui a pouco, não é a placa-mãe que faz. CPU é o processador, que nós vamos ver daqui a pouco também. Memória ROM, nós iremos falar. E olha aí a letra D, modem. Modem, sim, é uma placa que permite a conexão à internet. E, meus amigos, dica, guarda esse nome que está na letra E, Winchester. Esse nome estranho. Por que eu estou falando guarda? Como eu disse para vocês, a fundação tem alguma coisa com nomes esquisitos, com nomes que não são mais utilizados. E o que acontece? Eles usam esse nome, Winchester, para determinar, para dizer que eles estão falando de HD.
Então, se cair a palavra Winchester em prova, você já sabe de cara. Felipe, Winchester, o que eu posso associar? Pode e deve associar a palavra HD. Tranquilo? Vamos falar mais agora, galera, de outros equipamentos do computador. Vamos lá. Ah, sim, tem uma questão interessante. Vamos dar uma olhada nessa questão, que ela é bem legal. Questão número 7. Essa é uma questão da fundação também. Como eu disse, vamos observar como é que eles gostam de pegar coisas que não estão muito em uso. Vamos dar uma olhada. Ele pergunta, o periférico é tudo aquilo que está fora do gabinete. Concordam comigo? Vamos lá. O periférico que apenas permite a saída de informação. Unidade exclusivamente de saída é... Vamos dar uma olhada, galera. Essa questão é bastante interessante, porque mesmo sem saber a resposta certa, por eliminação nós iríamos acertar. Vamos dar uma olhada? Letra A. Scanner. Scanner não é aquele periférico de entrada que eu falei para vocês, que pode aparecer em prova como mesa digitalizadora? Scanner com certeza não é periférico de saída, ele é periférico de entrada. Letra A está errada. Letra B, vamos dar uma olhada. Disquete. Opa, o disquete faz os dois, galera. O disquete ele é tanto de entrada, eu pego as informações do disquete e passo para o computador, como ele é de saída, eu pego as informações do computador e passo para o disquete. Está errada a letra B. Vamos pular agora a letra C, vamos direto para a letra D de dado. Vamos lá. Teclado e a letra E, mouse. Opa, teclado e mouse. Eu não entro com informação através deles para o computador. Eu aperto uma letra, a letra de alguma forma vai passar para o computador. E a gente vai entender daqui a pouco como que essa letra chega ao computador. Mas teclado e mouse, galera, com certeza periférico de entrada. Por eliminação, poderia e deveria marcar a letra C. Vamos dar uma olhada na letra C. Plotter. Que nome estranho, né? Você deve estar pensando, Felipe, nunca ouvi falar numa plotter. O que é plotter? Plotter era a resposta certa. Tudo bem, mas e aí, Felipe, como é que funciona isso? Plotter, meus amigos, nada mais é do que uma impressora. Plotter é uma impressora maior, é uma impressora que foi utilizada durante muito tempo para fazer aquelas plantas de arquitetura, para imprimir mapa, por exemplo, e agora está na moda esses adesivos de parede, não sei se vocês já viram, precisa de uma impressora bem maior do que o convencional para conseguir imprimir esses adesivos, por exemplo. Essa impressora maior do que o convencional é uma plotter. E impressora que se preze, toda impressora é sempre o quê? Periférico exclusivamente de saída. Beleza? Vamos dar mais uma olhada aí, galera. Ah, questãozinha interessante, vamos lá. Questão 10. São periféricos de entrada e saída, ou seja, periféricos mistos. Vamos lá. Letra A, meus amigos. Teclado. Felipe, já estragou essa questão. Teclado é periférico exclusivamente de entrada. Impressora, periférico exclusivamente de saída. Tá tudo errado, mas vamos ver por que está errado. Modem e placa de rede. Opa, modem e placa de rede, galera, são equipamentos que estão o tempo inteiro enviando informação e recebendo informação. Se eles fazem os dois, eles são sim considerados periféricos mistos. Mas a gente não marca a letra A por causa do erro do início da questão. Vamos dar uma olhada na letra B. DVD. DVD de entrada e saída. Modem, entrada e saída. Opa, estamos quase chegando na resposta certa. Monitor. Monitor é um periférico exclusivamente de saída. Desconsidero a letra B. E um detalhe, galera, o final da letra B, caixa de som. Caixa de som, a que a gente conhece também como caixa amplificada, ela simplesmente pega as informações do computador, os sinais digitais, e transforma e reproduz em um som. Tá? Então seria um periférico de saída. Mas vamos dar uma olhada na letra C agora, meus amigos. Olha o nome que eu falei para vocês para tomar cuidado. Todo mundo tem um celular que é assim agora. Olha o nome, monitor touch screen. O que significa esse monitor touchscreen? Eu estou visualizando a imagem periférico de saída. Beleza. Mas eu não posso apertar na própria tela e essa informação vai para o computador? Periférico de entrada. Monitor touchscreen é misto. Ele faz os dois. Vamos dar uma olhada no resto. CD, DVD, entrada e saída ao mesmo tempo.
modem 3G e placas de rede. Opa, finalmente localizamos a nossa resposta certa. É a letra C, galera, com certeza. Todos os dispositivos que ele falou nessa alternativa são periféricos, tanto de entrada quanto de saída. Mas vamos dar uma olhada por que a letra D e a letra E estão erradas. Caixa de som, somente saída. Monitor, saída. Teclado, entrada. Placa de rede faz os dois. A letra D está bem errada. A letra E é interessante. Placa de captura de TV. Não sei se vocês já observaram, ou se vocês têm uma placa dessa. É interessante. É como se você tivesse um videocassete no computador. Até quando a gente está gravando, por exemplo, essa aula, eu uso a ideia da placa de captura. O que é isso? Eu passo a imagem de alguma forma para o computador. Eu estou entrando com uma imagem no computador. O computador sempre faz o quê? Ele passa uma imagem para o monitor, concordam comigo? Mas agora a ideia da placa de captura é o inverso. Eu conecto algum dispositivo, uma câmera, por exemplo, eu posso colocar até antena de televisão, eu entro com uma informação no computador, eu entro com um vídeo no computador. Esse é um periférico denominado placa de captura de vídeo, mas ele é somente de entrada. Mas vamos ver o resto. Caixa de som, nós já vimos que é de saída, impressora saída e modem faz os dois. Beleza, galera? Vamos continuar agora, então, falar de outro assunto. A gente precisa falar agora de uma coisa que é interessante. Eu não sei se vocês já perceberam, mas é interessante, é prudente você pegar, por exemplo, comprei um computador. Fui na loja hoje, comprei um computador, um desktop bonito pra caramba, Felipe. Peguei o cabo para ligar na tomada e liguei diretamente na tomada. A minha pergunta é simples. Você deve fazer isso? Você deve ligar um equipamento diretamente na tomada? E aí eu gosto sempre de dar um exemplo. Você já parou para pensar quanto de dinheiro que você tem no computador e, por exemplo, naquele armário da sala? Televisão de 42 polegadas 3D, videogame, home theater, você tem vários equipamentos. Se você for somando, às vezes tem 3, 4, 5 mil reais. E a minha pergunta é simples. Qual medida de segurança que você toma para prevenir que esses equipamentos sejam, por exemplo, queimados com uma descarga elétrica, com uma sobretensão? A maioria das pessoas, infelizmente, não toma essa providência. E na informática, galera, com relação ao computador, eu preciso também tomar alguns cuidados com relação à eletricidade. Eu não posso simplesmente pegar aquele cabo preto que liga no gabinete e ligar na tomada. Então a gente vai falar sobre isso. Os equipamentos que devem ficar entre o computador e a tomada. Vou começar falando do pior de todos, que é esse equipamento que você vai em qualquer loja, custa R$10. É o famoso e não muito útil filtro de linha. Não sei se vocês já ouviram falar. Filtro de linha, também conhecido como régua. Eu posso ligar ali, às vezes, 4, 5 equipamentos ao mesmo tempo. Eu tenho uma chavinha de liga e desliga, e geralmente, quando está funcionando, aparece aquele LED, aquela pequena luz vermelha. Aí você vai comprar e pergunta ao funcionário da loja, isso aqui protege meu equipamento? Pode ficar tranquilo que antes de queimar o seu equipamento, vai queimar essa régua. É verdade, vai queimar, só que junto todos os seus equipamentos. Porque o filtro de linha não protege contra descargas elétricas muito elevadas. A amplitude de proteção dele é mínima. Vamos imaginar que 0 equivale ao seu computador estar totalmente protegido. E 100, o seu computador foi danificado por uma descarga elétrica. O filtro de linha vai proteger 2, 3%. Nada. Praticamente nada. Então o seu computador ainda ficaria vulnerável a 97% de probabilidade de ser queimado por uma descarga elétrica. Tranquilo até aí? O que é o filtro de linha na hora da prova? Filtro de linha remove ruídos na tensão. Felipe, o que é esse ruído? Ruídos são mínimas oscilações que eu tenho na energia. A energia não sai sempre a mesma da tomada. Eu tenho sempre alguma impureza nessa informação, nessa eletricidade, perdão. E o que acontece? Esse filtro de linha nada mais faz do que remover esses ruídos. No próximo bloco, então, nós vamos continuar falando quais são os equipamentos, além do filtro de linha, que nós podemos utilizar para proteger o nosso computador. Até mais.